Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Aqui é o presbítero Éder e venho nessa noite, mais uma vez, trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, para a tua chamada, para o teu ministério. E tenho certeza que vai ser uma palavra que vai tocar no seu coração. Antes de entrarmos na palavra de Deus, eu queria pedir a você que se inscrevesse no meu canal, deixasse aí o joinha, comentasse, compartilhasse, para que esse vídeo venha alcançar milhares e milhares de pessoas, né? E assim, então, a gente, como igreja unida, fazer essa grande obra de evangelização que é a internet, né? Graças a Deus, Ele nos dado essa oportunidade de usar a internet para poder evangelizar e assim, então, abençoar outras vidas, né? Pessoas que estão longe, pessoas que estão no hospital, pessoas que estão na prisão, tá bom, gente? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e assim eu fico muito grato do fundo do meu coração. Assim eu espero que Deus possa abençoar você. Talvez você que esteja aí do outro lado esteja passando por uma situação muito difícil na vida. Talvez o seu dia foi um dia mau, foi um dia péssimo e você torce para que ele acabe logo. O salmista disse uma certa vez que o choro pode depois durar uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. Davi estava dizendo, o choro tem hora para começar e tem hora para acabar. Então, quando nós estamos atravessando um momento difícil na vida, a gente torce, né, para que esse dia, para que esse momento acabe o mais rápido possível. Porque até então Deus não fez você para sofrer, Deus não fez você para mendigar o pão, Deus não fez você para ser cauda, Deus fez você para ser cabeça. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos então nessa noite entrar na palavra de Deus. Eu quero falar hoje acerca desse homem, desse profeta que pouco parecia como profeta, né? Nosso querido amigo Jonas. Todo mundo conhece Jonas e a sua história, né? E ali ele teve aquele encontro com Deus dentro daquela baleia. Vamos ver o que a palavra de Deus, né, no livro de Jonas, vai trazer para os nossos corações no dia de hoje. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 7 em diante, vai dizer assim a palavra de Deus: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, Deus ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Palavra da salvação. Palavra de Deus poderosa, palavra viva e eficaz. Essa história desse garoto, para quem conhece a história no profundo, a vida de Jonas, ele é filho de Amitai, e segundo uma tradição judaica, diz que ele era o filho da viúva de Sarepta, né? Aquela que Elias tinha o ressuscitado dos mortos. Então, quando foi um belo dia, esse jovem, né, recebe a visita de Deus, e Deus entrega a ele uma missão. Deus quer salvar um povo pecador, né? Um povo que precisa de salvação, um povo perverso, um povo que aos olhos dos seres humanos, das pessoas, não tinha jeito, né? O que Nínive fez, a maldade que Nínive fez, Nínive teria que pagar por essa maldade. Só que o nosso Deus pensa diferente. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus, quando olha para você, ele não vê só os seus pecados, ou seja, ele não vê os seus pecados, não vê as suas falhas, não vê as suas limitações, os seus erros. Quando Deus olha para você, ele vê um ser humano que tem capacidade de vencer qualquer obstáculo na vida. Quando Deus olha para você,
Ele vê que você, apesar da luta que está passando, você tem capacidade de vencer ela. Quando Deus olha para você, Ele vê um ser humano bonito, lindo, que Ele fez, que Ele projetou, que Ele tem um propósito de vida nesta terra. Quando Deus olha para você, Deus vê uma pessoa maravilhosa em sua presença. Foi justamente o que Deus viu quando olhava para Nínive. Então Deus pega Jonas e vai enviar Jonas até Nínive para poder pregar contra aquele povo, para que aquele povo viesse se arrepender dos seus pecados e das suas maldades. Jonas obedece a Deus por um momento. Ao chegar em Jope, ele pega o navio e ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele vai pensando bem longe da presença de Deus. Mas o salmista Davi uma certa vez disse: se eu subo as estrelas, lá tu estás. Se eu desço as profundezas, lá também tu estás. Para onde eu fugirei, ó Deus, da tua presença? Ou seja, se a tua presença está em todos os lugares. Então foi preciso Deus mandar um vento, o vento se transformou numa tempestade, aleluia, e fez com que aquele barco quase quebrasse, todos ali morressem. Esse seria o que ia acontecer naquele momento. Os marinheiros que estavam questionando, perguntando por que é que sobreveio tal coisa, por que é que veio essa tempestade se o tempo estava bom, porque foi exatamente o que aconteceu naquele dado momento. Os marinheiros colocou dentro do barco pessoas que não era para colocar. Aqueles marinheiros passou por aquela tempestade porque colocou dentro do barco quem não era para colocar. E é assim na nossa vida. A gente passa por luta, por tempestade, quando a gente pega uma pessoa e coloca essa pessoa dentro da nossa vida, da nossa casa. É assim também na nossa vida. Quando a gente pega pessoas que a gente nunca viu, pessoas que a gente conhece pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram e coloca dentro da nossa vida. Pessoas que a gente não conhece, não tem intimidade nenhuma. Foi justamente o que aconteceu com aqueles marinheiros. Colocou dentro do barco pessoas que eles não conheciam. E quando a gente coloca pessoas dentro da nossa vida, dentro da nossa casa que a gente não conhece, a gente passa por luta, por vento e por tempestade. Então a partir de hoje começa a abrir a sua mente e não coloca na sua vida quem você não conhece. Aqueles marinheiros pagaram um grande preço. E se não fosse Jonas, mesmo em pecado, reconhecer que tudo o que estava acontecendo partia dele, todos ali morreriam. Jonas então chega a uma certa conclusão: eu não posso fugir daquilo que Deus me chamou. É justamente o que eu quero falar para você que está aí do outro lado. Há muito tempo você pregava, você cantava, você fazia a obra de Deus. E hoje você está fugindo da presença dele. Você se esqueceu das promessas que Deus te fez, rapaz. Você se esqueceu daquilo que Deus, usando a boca da sua avó, lhe profetizou, dizendo que você viajaria aos 4 cantos desse mundo. A promessa de Deus ainda está de pé. Não fuja dela. Obedeça nessa noite a voz do Senhor. Não faça como Jonas. Não tenta querer, com a sua inteligência humana, pensar que se eu não pregar, não evangelizar, não cantar, não fazer mais nada, Deus não vai ver. Deus vê todas as coisas. Ele sabe muito bem o que você está fazendo. Então foi preciso Deus pegar, mandar naquele mar uma grande tempestade. Jonas cai em si e diz: eu não posso mais fugir daquilo que Deus me entregou. Você não pode fugir daquilo que Deus tem para você. Existem muitos profetas no dia de hoje, existem muitos pastores, existem muitos homens de Deus, mas Deus quer usar você. Deus tem um projeto na sua vida e Ele quer usar você. Deus ali então prepara um grande peixe, esse peixe engole Jonas e por 3 dias e 3 noites ele fica dentro das entranhas do peixe. E ele vai fazer menção justamente desse capítulo e desse versículo que eu acabei de fazer menção. Capítulo 2 de Jonas, versículo 7, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Muitas pessoas só lembram de Deus quando está dentro da barriga do peixe. Muitas pessoas só lembram de Deus quando a despensa está vazia. Muitas pessoas só lembram de Deus quando o casamento está um fracasso.
Muitas pessoas só lembram de Deus quando tudo está mal, está desempregado, está passando fome. Muitas pessoas só lembram de Deus quando está no fundo do poço. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de Ti, Senhor. Muitas pessoas, infelizmente, só lembram de Deus quando tudo está mal. Depois de 3 dias, o Senhor, Ele desce lá embaixo e vai dizer: Jonas, e aí? Vai ou não vai? Jonas disse: eu não tenho como fugir, Senhor, daquele que o Senhor me entregou. Deus então dá uma ordem àquele peixe, o peixe vai vomitar Jonas na terra. Jonas começa a pregar. Jonas começa a pregar com fervor, com autoridade. E Nínive se converte do seu pecado e da sua maldade. O que eu finalizo aqui nessa noite para a sua vida e deixo um recado muito importante a você que está fugindo do chamado que Deus ordenou a você para que você pudesse fazer e você não está fazendo. Volte para o caminho, volte para o teu chamado, volte a fazer a obra de Deus, volte a cantar, volte a evangelizar, volte a pregar, a louvar. Esqueça as críticas, esqueça os falatórios. Deus conta e precisa de você. Não fuja do teu chamado. Você tem um chamado muito especial e Deus quer contar com você. Fica com essa palavra. Eu sou o presbítero Éder. Que Deus assim possa vos abençoar. E mais uma vez eu peço a vocês, se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha, comenta, e assim o nosso Deus vai te abençoar poderosamente. Termino dizendo assim: quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Baruch Haba B'Shi Adonai. Deus abençoe a todos vocês.